Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, Pai, diante da Tua presença nessa noite, Pai, eu te apresento a Tua filha que vai ministrar a Tua palavra, e eu peço ao Senhor, Pai, cuida dela, Senhor, direciona, Senhor, abençoa, Pai, a vida dela poderosamente, em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém. Shalom, shalom, igreja. Amém. Amados, eu quero adorar o Senhor junto com você neste momento, com uma oração. Você vai se assentar e depois a gente vai ler a palavra, amém? Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, junto com a tua igreja, Pai, por este momento, Senhor, maravilhoso e precioso para as nossas vidas, Pai, de receber a tua palavra, Pai, de receber a tua instrução, Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor, por mais essa oportunidade que temos, Pai, de estarmos aqui reunidos em tua casa, como uma família em Cristo, Pai. Bendito seja o Senhor por mais esta oportunidade, visto que já é chegado, Pai, um novo dia, Pai. E já iniciamos esse novo dia, Pai, na tua presença, Pai, orando, adorando o Senhor, Pai, buscando a tua face, Pai. E eu quero te bendizer e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor libere neste lugar, Pai, libere neste ambiente, Pai, tudo aquilo, cada palavra que o teu coração, Senhor, já propositou, Pai, liberar neste lugar para cada um de nós, Pai. Revele a tua palavra, Pai, nos ensine, nos guie, nos instrua, Pai, porque só tu sabes e conheces, Pai, cada um de nós aqui nessa noite, e aquilo que cada um de nós necessita ouvir, não o que queremos ouvir, Pai, mas o que nós necessitamos ouvir, Pai. Então, Senhor, tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, sopro santo de Adonai, tu tens liberdade neste ambiente, de fazer o teu querer, de falar conosco, de ministrar em nossas vidas, de nos sarar, de nos curar, de nos renovar, de nos instruir. Senhor, tu tens toda a liberdade, que não seja a minha vontade, mas a tua, Pai, que não sejam minhas as palavras, mas as tuas palavras, Pai, sendo liberada sobre este ambiente, sobre cada vida aqui reunida, para a honra e glória do teu nome, Senhor amado. Eu já declaro neutralizado todo impedimento maligno, Senhor, a este momento, Senhor, a receber a tua palavra, toda oposição do império das trevas, toda barreira espiritual, todo peso espiritual, eu declaro cancelado agora, no poder e autoridade no nome de Yeshua, e eu declaro sobre cada vida aqui, sobre este ambiente, cada vida que ainda vai ouvir essa palavra, Pai, eu declaro Efatá, que abram-se os nossos ouvidos espirituais, para que assim venhamos ouvir a tua voz, Pai, e receber de ti a palavra que o Senhor quer falar conosco, em nome de Yeshua. E a igreja diz amém. Aplauda bem forte, Senhor, amém? Glória a Deus. Pode te assentar. Quero que você abra a tua Bíblia lá em Êxodo 19. Vou fazer umas leituras aqui, eu quero que você me acompanhe sentadinho ali, amém? E a gente então vai estar fazendo a palavra que o Senhor direcionou nessa noite. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a estar na casa do nosso Pai nessa noite, amém? Louva a Deus pela tua vida, que fez a melhor escolha, amém? Amém. Estar na casa do Senhor, prestar culto a Ele, amém? O nosso Rei, nosso Salvador. Êxodo 19, eu vou ler nesta Bíblia, amém? Se você quiser só escutar essa Bíblia, que é essa tradução aqui, que mais se aproxima dos manuscritos reais, se você quiser só escutar, amém? Para você acompanhar essa tradução, porque ela é bem nítida, ela é bem clara essa tradução aqui, não deixa dúvida daquilo que a palavra está falando. Diz assim, Êxodo 19: no terceiro mês, depois de o povo de Israel ter saído da terra do Egito. Qual é o terceiro mês? Qual? Sivan. Amém. No terceiro mês, depois de o povo de Israel ter saído da terra do Egito,
Nesse mesmo dia, eles chegaram ao deserto do Sinai. Depois da partida de Refidim e da chegada ao deserto do Sinai, eles acamparam no deserto. Ali, diante da montanha, Israel acampou. Moisés subiu até Deus, e Adonai chamou da montanha. Eis o que você deve dizer à casa de Jacó, o que falará ao povo de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como os carreguei sobre as asas de águias e os trouxe até mim. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de sacerdotes, uma nação separada. Estas são as palavras que você, Moisés, deve falar ao povo de Israel. Moisés chegou, chamou os líderes do povo e falou-lhes todas as palavras que Adonai lhe ordenará dizer. O povo todo respondeu em conjunto: tudo o que Adonai disse, nós faremos. Moisés relatou as palavras do povo a Adonai. Adonai disse a Moisés: virei a você em uma nuvem espessa, para que o povo possa ouvir-me quando eu falar a você, e para que também confiem em você para sempre. Moisés contou a Adonai o que o povo disse. Por isso Adonai falou a Moisés: dirija-se ao povo, separe-o para mim hoje e amanhã, fazendo que lavem suas roupas e prepare-o para o terceiro dia. Pois no terceiro dia, Adonai descerá sobre o monte Sinai ante os olhos de todo o povo. Lá no versículo 16. Na manhã do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre a montanha. Ouviu-se um som tão alto do toque do shofar, que as pessoas que estavam no acampamento tremeram. Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus. As pessoas pararam perto da base da montanha. O monte Sinai foi envolto pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. À medida que o som do shofar ficava mais alto, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Amém. E aí a gente segue ali. Deus deu a instrução. Senhor, no capítulo 20, deu os 10 mandamentos. Eles receberam no mês de Sivan, no monte Sinai, através da manifestação de Adonai, em uma nuvem de fogo. Eles receberam os mandamentos de Deus, o direcionamento, como eles deveriam agora viver como um povo separado para Adonai, como um povo diferente de outros povos, separados para o único Deus vivo e verdadeiro. O Senhor se manifestou em fogo, o Senhor falou, o Senhor os visitou, os convocou, e o Senhor lhes deu uma direção agora, depois que saíram do Egito. Lhes deu uma instrução para uma nova jornada espiritual, para um recomeço, para viver novos começos na presença desse Deus, e deixando claro que não é de qualquer jeito que vocês vão viver novos começos, mas aqui está a minha instrução, o que vocês devem obedecer, como vocês devem viver, o que vocês devem fazer. E ele se manifesta, e lá no versículo 18 diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som do shofar e a montanha esfumaçada. Quando o povo viu isso, tremeu, permanecendo à distância. Disseram a Moisés: fale você conosco e nós ouviremos. Não deixe, porém, Deus falar conosco ou nós vamos morrer. Moisés respondeu ao povo: não temam, pois Deus veio apenas para testá-los e fazer que vocês o temam, para que não pequem. Por isso, o povo permaneceu à distância, e Moisés aproximou-se das trevas espessas onde Deus estava. Adonai disse a Moisés: eis o que você deve dizer ao povo de Israel. Vocês mesmos viram o que eu falei
a vocês desde o céu. Vocês não devem fazer comigo deuses de prata, tampouco façam deuses de ouro para si. Para mim, façam apenas um altar de terra. Sobre ele vocês oferecerão suas ofertas queimadas, suas ofertas de paz, ofertas de ovelhas, de cabras e de gado. Em todo lugar em que eu fizer meu nome ser mencionado, virei até vocês e os abençoarei. Amém? Amém. Agora vamos lá em Atos, capítulo 2. Pastor, o que era isso? A entrega da lei, a entrega da Torá, a entrega dos mandamentos para o povo. Essa é a festa de Shavuot, quer dizer festa das semanas. Amém? A festa de Shavuot, ela foi estabelecida a partir deste momento. Ela é para celebrar o dia que Adonai se manifestou no Monte Sinai com fogo, desceu sobre a montanha e entregou os mandamentos, entregou uma direção para o seu povo viver a sua promessa e diante dele. Essa é a festa de Shavuot. Festa de Shavuot celebra o dia em que Deus se manifestou com fogo no meio do seu povo. Amém? Amém. Atos 2. Chegou a festa de Shavuot e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Então, que mês era esse? Era a festa de Shavuot. Que mês era então quando aconteceu o Pentecostes em Atos? Mês de Sivan. O Pentecostes em Atos 2 aconteceu no mês de Sivan, quando eles estavam reunidos celebrando a festa de Shavuot. Porque eles eram judeus, os discípulos eram judeus e Yeshua era judeu. Eles celebravam todas as festas bíblicas e caminhavam dentro do calendário bíblico. Estavam reunidos no cenáculo, celebrando a festa de Shavuot. E o que acontece agora? Muitos anos depois, milhares de anos depois, o que acontece agora? Que tem a ver com o Monte Sinai? Chegou a festa de Shavuot e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu a casa na qual estavam sentados. A seguir, viram que parecia línguas de... Opa! Que se manifestou no Monte Sinai? Como é que Deus se manifestou lá? Com fogo. Como que ele se manifesta agora, milhares de anos depois, na festa de Shavuot, no mesmo mês, no mesmo dia, na mesma semana? Com fogo. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh, ou do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito as capacitava a falar. Eu não vou ministrar sobre isso, amados. Eu estou fazendo essas leituras, porque eu quero liberar algo sobre a tua vida hoje, mediante a palavra que Deus me deu. E para isso, você precisa entender que tempo profético você está vivendo agora, no calendário que o Criador estabeleceu. Amém? Amém. Nós estamos nos dias, no mês em que no Monte Sinai o Senhor se manifestou com fogo e deu direção para o seu povo viver novos começos. Nós estamos no dias, no mês em que em Atos 2, milhares de anos depois, o Senhor se manifestou no cenáculo, na mesma data, na mesma semana, no mesmo mês, com fogo, e agora derramou o seu Espírito sobre o seu povo, para que agora a sua lei, de como o seu povo deveria viver, fosse escrita no seu coração. Amém. Monte Sinai, escrita na pedra, como deveriam viver agora e obedecer a Deus. Atos 2, na festa de Shavuot, na celebração da entrega da lei lá no Monte Sinai, agora eles recebem o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, o sopro santo. Ruach no hebraico é sopro, HaKodesh é santo. Eles receberam agora o sopro santo de Adonai em Atos 2, para receber escrito
no seu coração a lei de Deus, de como devem ser guiados agora para viver na presença de Deus. Então você não está só, você não tem a palavra escrita só aqui num papel ou numa pedra, você tem ela dentro do teu coração, porque o sopro santo de Deus habita dentro de mim e de você. Amém. E nos guia, Glória a Deus, para as promessas que o Eterno tem para nós, glória a para Deus. o novo tempo, a nova estação que Ele tem para a minha e para a tua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus está em nosso meio, está fazendo um movimento. O Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, o sopro santo do Eterno, está fazendo um movimento em nossa vida, está se movendo na tua vida, na tua casa, na tua família, está se movendo no teu espírito, está se movendo dentro de você, está fazendo um movimento, porque é tempo profético de Pentecostes, do Espírito Santo se manifestar com fogo em nossa vida. Aleluia. Para quê, pastora? Para nos capacitar para viver novos começos que o Eterno Senhor tem para mim e para a tua vida. Amém? Eu quero que você abra um pouquinho para trás aí em João capítulo 11 versículo 18. Palavra bem conhecida, todos vocês conhecem, todos vocês sabem. E eu, mediante esse momento profético que nós estamos vivendo no calendário de Deus, eu não vou falar sobre a morte de Lázaro, sobre o acontecimento, sobre a história, a família, eu não vou falar sobre isso, vocês conhecem essa palavra, mas mediante o momento profético que nós estamos vivendo no calendário de Deus, um mover do Espírito Santo, eu vou me deter ao momento profético nesta história, nesta situação que aconteceu no meio desta família. Aleluia. Eu vou me deter a este momento, porque o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que está se movendo em nossa vida, quer liberar algo sobre nós hoje. Amém. Amém? Algo profético sobre a minha e a tua vida hoje. Diz assim a palavra, versículo 38, 11:38. Yeshua, outra vez muito comovido, aproximou-se do sepulcro. Era uma caverna, ou palavra que nós conhecemos, um túmulo, e uma pedra estava à entrada. Disse Yeshua: tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, o corpo cheira mal, pois já são 4 dias desde sua morte. Yeshua lhe disse: eu não lhe falei que se você mantiver a fé, você veria a glória de Deus? Eu não lhe falei? Então eles removeram a pedra. Yeshua olhou para o alto e disse: Pai, agradeço-te porque me ouves. Eu mesmo sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está aqui, para que eles possam crer que tu me enviaste. Tendo dito isto, Yeshua gritou: Lázaro, saia para fora. O homem que estava morto saiu, suas mãos e seus pés estavam envoltos em faixas de linho e o rosto estava coberto com um pano. Disse-lhes Yeshua: tirem as ataduras, as faixas, e deixem-no ir. Muitos dos moradores de Judá que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Yeshua fez, confiaram nele. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar para você que neste tempo profético, de um mover do Espírito Santo em nossa vida, sobrenatural, ele sempre se move, mas é um tempo profético de um mover sobrenatural. Eu quero dizer para você que o Senhor está enviando uma palavra hoje para restaurar a tua identidade, para restaurar a nossa identidade. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero me deter neste momento
neste ambiente profético. Tem todo um outro cenário, tem a casa, tem o aviso, e Yeshua não veio, tem todo um outro cenário. Eu quero te trazer agora, profeticamente, para este ambiente agora. Sai dos outros ambientes que eles estavam, da casa deles, venha para este ambiente agora, um ambiente profético, de restauração, de libertação, de cura, de reinício, de recomeço, de renovo, de ressurreição. Amém. Quantos de nós estamos precisando? Amém. Sair de um ambiente de morte, de escuridão, de treva, e vir para um ambiente profético, de luz, de vida, de cura, de libertação, de restauração da nossa identidade, de quem nós somos diante do Eterno. Hoje nós precisamos. Amém. Eu preciso todos os dias. Aleluia. Nós precisamos em todo o tempo. Glória a Deus. Amém? Glória. Eu quero te trazer para este ambiente profético agora, que se fez neste momento aqui, irmãos. Veja bem, olha como Yeshua começa neste ambiente. Ele chega no ambiente, um túmulo estava ali, um morto estava ali. Túmulo, o que é? Túmulo é escuridão, é morte, não é verdade? Ele chega neste ambiente, e a primeira coisa que Yeshua faz nesse ambiente frio, de morte, de escuridão, primeira coisa que ele faz: tirem a pedra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tirem o impedimento. Tira aquilo que está travando desse ambiente escuro clarear. Tirem aquilo que está impedindo desse ambiente de morte gerar vida. Primeira coisa que ele faz, ele chega nesse ambiente, ele traz uma unção profética de renovo, de cura. E quando a gente não entende o profético, quando a gente não caminha no profético de Deus, porque Deus é um Deus profético, a palavra é repleta de momentos proféticos que Deus realiza, é repleto. Mas quando a gente não entende, não busca entender, compreender, discernir os momentos proféticos que Deus se manifesta, que o céu se manifesta na terra, a gente olha e não consegue perceber nada disso. Mas quando eu olho e a gente vê que quando Yeshua chega neste lugar, ele traz com ele uma unção profética que vai mudar aquele ambiente de dor, de escuridão e de morte. Ele traz consigo uma unção profética que ele diz a primeira coisa: tirem o impedimento. E aí, Marta, quando ouve, Marta chega para ele, questiona e diz: já cheira mal. Eu quero me deter um pouquinho aqui, eu quero esmiuçar esse momento profético para você aqui hoje, para você entender o que Deus está falando com você. Marta, a reação dela estava triste, estava desesperada, porque eu não tinha morrido, queria um irmão com ela, queria que não tivesse acontecido. Mas qual é a reação de Marta? Mediante uma palavra do Mestre, mediante uma palavra daquele que é a ressurreição e a vida, qual é a reação dela? Qual é a palavra que ela fala? Já cheira mal. O Senhor estava ali, Deus estava ali em pessoa, trazendo uma unção profética, manda remover o impedimento. E muitas vezes assim na nossa vida, nós passamos situações, muitas vezes, amados, o Senhor me falou sobre pessoas que estão dentro de túmulos. Foi pastora, foi isso que Deus falou, sobre pessoas que estão dentro de túmulos. O que são túmulos no ambiente profético, nessa palavra profética? São ambientes que você cria, que nós criamos, para ficar lá achando que estamos guardados. Não enfrentamos a situação, não avançamos, não buscamos ver uma solução, mas são túmulos, são ambientes que nós criamos para ficar lá paradinho, não mexe, não toca, já cheira mal. O Senhor vem, se manifesta
quer te tirar de lá, quer te tirar daquele ambiente de frieza, de morte, de luto, de dor, aonde os sonhos morreram, aonde o casamento morreu, aonde as finanças morreram, aonde tantas coisas morreram. Ele se apresenta para você, Ele fala com você, Ele se manifesta na tua vida. O Espírito de Deus se manifesta em tua vida e quer te tirar desse ambiente. Mas nós continuamos criando esse ambiente para ficar lá, achando que estamos seguros. Olha a mentira do diabo. E quando o Senhor se manifesta, mas Senhor, já cheira mal. Foi a resposta que Marta deu. Senhor, esse casamento já está cheirando mal, não tem mais jeito. As minhas finanças já estão cheirando mal, não tem mais o que fazer. Não vou prosperar, não vai acontecer. A minha vida, Senhor, já cheira mal, não tem mais jeito para mim. Essa situação que eu estou vivendo já cheira mal. Mas Ele estava ali, se manifestando, trazendo um ambiente profético ao seu redor, dizendo: tira o impedimento, mas ela estava ali, já cheira mal, não tem mais o que fazer, já cheira mal. Ei, sabe o que Deus está falando para nós? Para mim e para você? Pare de colocar um ponto final naquilo que o Eterno ainda não colocou. Aleluia! Glória a Deus! Pare de colocar um ponto final naquilo que o Senhor diz hoje. Eu não coloquei ainda um ponto final. Amém. Nós vivemos isso aqui. Fizemos até reunião com a igreja, colocando um ponto final. Vai fechar a porta, vai fechar a porta. E o Senhor falou comigo depois dessa palavra. E Ele disse: não coloque ponto final naquilo que eu ainda não coloquei. Aleluia. Eu não sei quem está precisando ouvir isso aqui hoje, mas Ele manda te dizer: pare de colocar um ponto final naquilo que eu não coloquei. E Ele olha para Marta, e é isso que Ele quis dizer para Marta. Ele já cheira mal. Ele olha para Marta: eu não te falei que se você confiar, se você crer, se você tiver fé, se você acreditar, eu não te falei que você vai ver a glória de Deus? Marta, não coloquei um ponto final nessa história ainda, Marta. Não coloquei um ponto final. E por isso eu estou aqui para dizer: removam a pedra. Pode estar cheirando mal. Glória! Glória! Pode estar lá dentro do túmulo, sem vida, morto. Mas eu sou o Senhor da vida. E eu hoje estou liberando esta palavra para dizer para todos vocês aqui: aonde a morte, eu estou gerando vida. Aonde o império das trevas se atravessou para tentar destruir, eu hoje estou entrando com restauração. Estou entrando com vida. Eu vou restaurar e eu vou dar um destino. Amém. Porque no final aqui você vai ver Ele dando um destino para Lázaro. E Ele diz hoje para nós: não coloque ponto final naquilo que eu não coloquei. E Ele olha para Marta, e então Ele libera a palavra para Marta e diz para Marta: eu não te falei que se você crer você vai ver a glória de Deus? Eu não coloquei o ponto final ainda, Marta. E eles obedecem e eles tiram a pedra. E a gente olha para a palavra, e aquele ambiente profético, aquela unção profética se manifesta de maneira tão poderosa, tão extraordinária, que Ele dá um comando para aquele que estava no túmulo, para aquele que estava em lugar de escuridão, lugar de morte, lugar de frio. Ele dá um comando. Ele diz, no meio daquele ambiente profético, daquela unção profética, Ele diz: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Eu não sei qual é o túmulo, qual é a da tua vida que você está lá colocando um túmulo, criando ambientes de túmulos para achar que assim está guardado, porque é mais fácil a gente fazer isso do que encarar o desafio, do que encarar a situação, do que buscar restauração, do que lutar, do que reagir, do que se posicionar. Eu não sei qual é a da tua vida que você criou esse ambiente de morte, de frio, de escuridão, mas eu sei que a palavra que o meu Deus, aquele que é o dono da vida, aquele que te propositou
Senhor, tua vida está liberando hoje. Sai desse lugar, sai para fora. Aleluia. A palavra que Ele está liberando aqui sai para fora. Glória a Deus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém. Porque Ele, o Senhor, tem vida e vida em abundância para mim e para você. Porque Ele, o Senhor, que está em nossa vida, o Espírito dele que habita em nós, Ele é vida, Ele é sopro de fôlego de vida do Senhor sobre nós. Por mais que o diabo minta para mim e para você, para que a gente crie ambientes, túmulos, que são ambientes para ficar lá escondidinho, paradinho, ninguém mexe, não faz nada. O Espírito Santo que habita em nós, Ele é vida em nós, Ele tem promessa para nós, Ele tem bênção para nós, Ele tem direção para nós, Ele tem um novo tempo para nós, Ele tem uma nova estação para mim e para a tua vida. Amém. Glória a Deus. E Ele tinha uma nova estação para a vida de Lázaro, Ele tinha novos começos para a vida de Lázaro. E Ele chama para fora. E nós vivemos situações que muitas vezes, todos os dias, o Senhor precisa nos chamar para fora. E Ele nos chama, Ele nos alerta, e muitas vezes não damos ouvidos à voz do Senhor. Mas Ele está falando. Eles precisaram dar ouvidos à voz do Mestre aqui. Obedecer, remover a pedra, para que Ele pudesse dizer, remover o impedimento, para que Ele pudesse dizer, vem para fora e sai daí. Não é esse lugar, filho, que eu tenho para você. Não é esse lugar de morte, não é esse lugar de escuridão, que você não é esse ambiente que você criou nessa área da tua vida que eu tenho para você. Mas eu tenho um recomeço para você, eu tenho uma nova história para você. Nós estamos vivendo um momento de recomeço aqui, na comunidade de Techuvá. Amém. Um momento de novos começos. Aleluia. Naquilo que o inimigo disse, acabou, tentou colocar um ponto final, o Senhor se levantou e disse, não coloca um ponto final naquilo que eu não coloquei, porque eu tenho novos começos para vocês. Se você entender esses novos começos, essa unção profética, não é sobre a comunidade de Techuvá, não é sobre essas quatro paredes aqui, é sobre a tua vida que ela vai se manifestar. Amém. Se você entender, compreender, receber, é sobre a tua vida que ela vai se manifestar, porque a igreja, a comunidade, não é essas quatro paredes, é você, sou eu, somos nós. Amém. Amém? E essa unção te alcança, e ela se manifesta na tua vida. E por isso o Senhor está liberando essa palavra sobre nós aqui hoje. Amém? Amém. E o Senhor manda sair esse lugar de frieza, de morte, de escuridão. Que o homem que estava morto saiu, ouviu a voz do Senhor. Aquele que ouve a voz do seu Pai Celestial, aquele que ouve a voz do Espírito de Deus, sai literalmente de lugares de morte, de lugares de choro, de lugares de dor, de lugares escuros, de lugares de tristeza, de desespero, de ansiedade. Sai literalmente para viver novidade de vida que o Senhor tem para a sua história. E ele ouviu a voz do Senhor e saiu daquele ambiente, daquele lugar. Suas mãos e seus pés estavam envoltos em faixas ou em ataduras de linho, e o rosto estava coberto com um pano. Disse-lhes Yeshua: tirem as ataduras e deixem-no ir. E eu quero falar agora sobre as ataduras para você. Sobre 3 tipos de ataduras. As ataduras são amarras que nos impedem de caminhar, nos impedem de ser livres para viver aquilo que Deus tem para nós.
E o Senhor mostra nesta palavra que Ele nos dá vida, Ele nos chama para fora de lugares de morte, Ele nos dá vida. Ele diz para nós: não coloque um ponto final onde eu não coloquei. Ele mostra para nós nessa palavra que Ele é a ressurreição e a vida, e que Ele também é libertação em nossa vida, que Ele nos faz livre para viver aquilo que Ele propositou para a nossa vida. Quando Ele diz: tirem as ataduras, tirem as amarras. As ataduras, se você estiver todo enfaixado, todo amarrado, isso vai te paralisar num lugar, num ambiente, vai te impedir de caminhar, vai te impedir de andar. Ou você vai conseguir todo enfaixado, todo cheio de atadura, você consegue caminhar? Assim é espiritualmente. As ataduras espirituais, as amarras espirituais nos impedem de caminhar. E as ataduras são amarras, representam as amarras que nos impedem de viver os novos começos que o Pai tem para as nossas vidas. Tinha uma promessa para a vida de Lázaro, tinha um milagre para a vida dele, tinha uma nova história para aquela casa, tinha uma nova história para aquela família, tinha uma nova história para aquele homem, tinha uma unção de novos começos sendo liberado pelo céu sobre a vida daquele homem. Aleluia. Mas para ele viver esses novos começos que o céu tinha para ele, essa nova história, essa nova estação que o céu tinha para ele, foi preciso tirar as amarras. Tirem as amarras e deixe-o ir. Deu um destino para ele. É para ele ir, é para ele caminhar, é para ele, não é para ele ficar aqui na frente do sepulcro, não é para ele ficar aqui ao redor do sepulcro, não é para ele ficar aqui ao redor do túmulo, não é para ele ficar aqui olhando o túmulo, não é para ele ficar aqui olhando para aquilo que foi uma marca na vida dele, de dor, de morte, não é para ele ficar. Tirem as ataduras e deixem-o ir. Aleluia. Não é isso que está na palavra? São os detalhes da palavra de Deus. Nos faz entender o que Deus está nos falando. Amém. Amém? Ele te chama, ele diz para você: pare de colocar um ponto final onde eu não coloquei. Ele diz para você, onde você está naquela situação, num ambiente de morte, de escuridão, de dor, de mágoa, de tristeza. Ele diz para você: vem para fora, sai daí, porque eu tenho vida para você, porque eu tenho novos começos para você. E ele diz agora, ele dá um destino agora para nós. E ele diz: tire as amarras. Porque se você carregar as amarras com você, você não vai estar livre para viver o que eu tenho para você. Se você não retirar as amarras, as ataduras, você não vai conseguir caminhar naquilo que eu tenho para você, na direção que eu tenho para você, e no ciclo e na estação que eu tenho para você. Pastora, que tipo de ataduras? Quero falar de 3. Ataduras ou amarras espirituais, que é a desobediência. A desobediência ao comando de Deus, à voz de Deus, a desobediência à palavra de Deus, ela traz maldição para a tua vida. Ela traz falta de temor, falta de permanência, falta de constância. Ela traz dura serviço para nós. Ela traz falta de arrependimento para nós. A gente ouve a direção, ouve a palavra, Deus fala, a gente fala, a gente ouve sobre a palavra, recebe a instrução, mas não obedecemos. A atadura, a amarra espiritual que te impede de viver a bênção de Deus, de viver a nova estação que Deus tem para você, a desobediência. Amém? Precisamos nos desvencilhar dessas amarras, dessas ataduras de desobedecer, ouvir
ouvir e desobedecer, porque é mais confortável para mim não praticar, não obedecer, não fazer, porque é mais confortável para mim viver do meu jeito, como eu acho, como eu quero. Mas a desobediência traz maldição para as nossas vidas e não conseguimos viver o que Deus tem para nós. Eles precisaram obedecer esse ambiente profético. Tiraram a pedra. Lázaro, para viver uma nova estação, novos começos na vida dele, precisou obedecer para sair daquele túmulo e viver e ressuscitar. A desobediência é uma atadura, uma amarra espiritual que traz as maldições para a nossa vida. Ataduras ou amarras emocionais, feridas da alma. Sabe aquela pessoa que não sai nunca do lugar de vítima? Sabe aquela pessoa que não sai nunca do lugar de vítima? Amarras emocionais, ataduras emocionais. Faz 10 anos que viveu uma situação, faz 20 anos, foi lá na infância. Faz 5 anos que viveu uma situação. Mas ela quer caminhar na presença de Deus, ela quer viver a promessa, ela quer viver o mover do Espírito, ela quer sentir o fogo do Espírito movendo-se na vida dela, ela quer viver a bênção, quer viver a promessa, mas está lá as amarras emocionais, as feridas da alma, sempre se fazendo, não sai nunca do lugar de vítima, e isso é, às vezes, de geração em uma família. Não esquece, não perdoa, passa o tempo, passa outro, fala de novo, reclama, aponta, julga, não segue a vida, quer seguir, mas continua levando aquela dor, aquela carga, aquela amarra emocional, e não vive a bênção, e não vive novidade de vida, porque está com a alma ferida, porque está naquele lugar de vítima, porque culpa todo mundo por causa daquela situação, menos assim. Tudo que eu vivi, que eu passei, me feriram, me machucaram, todo mundo foi culpado, menos eu. Eu só acertei, eu só ajudei, eu só fiz isso, eu só fiz aquele outro, eu só acertei. Todo mundo errou comigo, menos eu. Nunca sai do lugar de vítima e continua carregando as feridas da alma. E essas ataduras emocionais precisam ser vencidas. Você precisa, se você quer viver o novo de Deus na tua vida, você precisa cuidar das tuas emoções. Permita Deus te tratar e sai desse lugar de dor nas tuas emoções. Amém. Amém? Deixa Deus te tratar. Porque tem pessoas que não deixam Deus tratar. Não permitem Deus tratar. Porque sempre é vítima, e se eu sou vítima, eu não tenho nada para ser tratada. Eu não tenho nada para ser tratado. Se todo mundo errou comigo, menos eu, não errei com ninguém, eu não tenho nada para ser tratado. Sai desse lugar. Ataduras emocionais que te aprisionam e te impedem de viver uma nova estação que o céu tem na tua vida. Amém. Ataduras mentais. Pensamentos errados de si mesmo. Como você pensa, assim você é. Mentalidade destrutiva. Eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz, eu não consigo. Ataduras mentais. Mentalidade destrutiva. Eu ministrei aqui uma palavra tempos atrás sobre a mentalidade destrutiva. Aquilo que você diz que você é o que você é. Se você diz que você não é capaz, que você não pode, não é para você, se você tem uma mentalidade destrutiva de si
mesmo. Você está vivendo com Cristo, andando com Cristo, querendo viver o mover do Espírito Santo, mas você está com ataduras mentais que estão te impedindo de você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E Deus diz para mim e para você hoje: eu chamei você aqui para dizer para você: remova as ataduras. Amém. Remova as ataduras. E Yeshua diz para você: eu estou te chamando faz tempo. Tire as ataduras hoje e seja livre. Ele, o Senhor, é que vai te fazer desfrutar de uma nova estação. Amados, através desta palavra, tem um ambiente profético aqui hoje, para minha e para a tua vida. Amém. Amém. E no ambiente profético, a gente vê aqui na palavra, é um lugar de milagre de Deus na nossa vida. E aqui na palavra que Deus liberou, é um momento profético de cura, de ressurreição, Amém. de fazer reviver o que está morto. É um ambiente profético de libertação, de remover as ataduras que te impedem de viver a promessa que Deus tem para a tua vida. Amém. Ouça a voz do Senhor te chamando para vir para fora. Ouça a voz do Senhor dizendo: remova as ataduras e siga, porque foi isto que ele falou para Lázaro: retire as ataduras e deixe-o ir. Ele não quer só te tirar desse lugar aonde nós nos colocamos nesse ambiente, nos colocamos por causa dos problemas, das situações, frio, mas ele não só nos quer tirar desse ambiente, trazer para um ambiente de vida. Ele não só nos chama para fora, como ele nos quer fazer livres para viver o que ele tem para nós, como ele quer que a gente ouça a sua voz para receber a sua direção, porque ele quer também nos dar um destino nessa nova estação, nesse novo ciclo, nesse novo tempo. Faça um alinhamento da tua história com Deus e o propósito dele. A voz do Espírito Santo te chama e diz, é essa voz que te diz: levanta e anda, ser curado, vem para fora, caminhe, siga em frente. Ouça a voz do Espírito de Deus falando com você e decida. É você que toma a decisão de viver na nova estação que o Eterno tem para você. Amém. Amém? Amém. Eu creio. Quantos creem que estamos vivendo um novo tempo de Deus? Amém. Eu creio que estamos vivendo um novo tempo de Deus para a nossa vida. Uma nova estação, uma nova história. Se você crê, a cada dia isso vai se manifestar na tua vida. A cada dia o céu vai responder você. A cada dia você vai trazer esse ambiente para a terra, para a tua vida, para o ambiente que você vive. Se você crê, se você orar, se você alinhar a tua vida com o propósito de Deus, você vai poder viver. Porque a gente não fala em seguida o que Lázaro viveu, mas tem outras passagens dizendo que Jesus foi jantar na casa daquele que havia ressuscitado. Amém? Então nós sabemos que ele seguiu a história dele, que ele viveu uma nova estação, um novo tempo, e Yeshua estava lá na casa dele, e Yeshua estava lá jantando com ele, e Yeshua estava lá fazendo parte da casa dele, parte da vida dele, parte do lar dele. E é isso que o Eterno tem para mim e para você. Ele quer nos fazer reviver. Ele quer dizer para mim e para você, quando o diabo diz em tal situação que não tem jeito, que acabou,
Se Ele não colocou um ponto final, você precisa ouvir a voz dEle. Amém. Para viver aquilo que Ele tem, para viver a promessa que Ele tem. E eu não sei qual é a área da tua vida que precisa viver essa restauração. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa viver essa ressurreição. Precisa viver de novo, precisa reviver. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa sim as ataduras ser removidas. Que tem ataduras que te prendem, te impedem de caminhar, de avançar. Ele não te chama para fora para você permanecer parado. Ele te chama para fora para você caminhar, para você ir. Ele diz: deixa ir. Deixa Lázaro caminhar. Deixa ele seguir em frente. Deixa ele andar. Ele nos chama para fora para nos fazer livre, para viver o que Ele tem para as nossas vidas. Ouça a voz dEle e decida viver o novo tempo que Ele tem para a tua vida. Entregue para Ele hoje essa situação. Entrega para Ele hoje aquela dificuldade. Entrega para Ele hoje aqueles lugares da tua vida que ainda tem as ataduras. Decida hoje: eu deixo aqui hoje diante do altar, Senhor, as ataduras emocionais que eu ainda estou carregando, que tem me impedido de viver a plenitude da tua bênção na minha vida. Decida: eu deixo aqui hoje, Senhor, as ataduras mentais que me impedem de ver quem eu sou em Cristo, que me impede de enxergar a minha identidade, porque as ataduras mentais te impedem de enxergar a tua identidade. Lázaro precisava ser removida todas as ataduras mentais, emocionais, espirituais da vida dele, para ver a plenitude do plano de Deus. Lázaro precisava ser removidas as ataduras mentais na vida dele, para ele entender qual era a sua identidade. Ele tinha uma identidade, filho de Deus, para viver, convocado nessa terra, para viver algo sobrenatural, para ser testemunho do poder de Adonai nessa terra. Ele tinha uma identidade, mas o diabo chegou e disse: acabou, Lázaro, acabou. O diabo chegou e disse: eu coloco um ponto final, mas o Senhor chega e diz: eu não coloquei um ponto final na tua história, Lázaro, e sou eu que propositei a tua vida. Glória a Deus. Entrega para Ele hoje as ataduras mentais que roubam a tua identidade. Você é filho e filha de Deus. Aleluia. Você tem uma identidade, e todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem uma identidade em Cristo. Você é filho e filha de Deus. E a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você é capaz, você pode, você consegue. Porque o Ruach HaKodesh, o sopro santo de Adonai, habita em você. Deixa hoje diante do altar as ataduras mentais que lutam com você. Deixa hoje as ataduras espirituais. Começa a obedecer o comando de Deus para a tua vida. Começa a obedecer aquilo que Deus direciona a você. Começa a obedecer a palavra. Começa a obedecer a direção que Deus tem te dado. Começa, sai do teu achismo e alinha a tua vida com o propósito de Deus. E você vai viver a bênção que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Não é que a pastora que o pastor tem. Eu creio. Deus tem bênção para a tua vida. Amém. Deus tem novos começos para você. Deus tem nova história para você. Amém. Amém? Eu creio. Deus tem restauração para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Deus quer ressuscitar aquilo que o diabo disse está morto. Deus quer ressuscitar. Amém. Amém? Amém. Deus quer restaurar aquilo que o diabo disse acabou. Deus está aqui para restaurar. E Ele diz: este é o tempo que eu estou liberando sobre a tua vida. Tempo profético de libertação, de cura, de restauração, de novos começos para a tua vida. Se você crê, receba em nome de Yeshua. Aleluia. Se coloca de pé. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero chamar a missionária Melanie
para cantar um hino. Enquanto ela cantar um hino, eu quero te chamar para você vir aqui à frente. Você vai sair do teu lugar hoje. Você vai vir